E eu converso agora sobre esse tema com o diretor-presidente do Instituto Brasileiro do Jogo Responsável, IBRJ, a associação que representa 16 empresas do setor das bets. André Gelf, muito boa tarde. Você me ouve bem, André? Eu escuto perfeitamente. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Bom, André, esse tema é muito polêmico, agradeço, a tua disponibilidade em conversar com a gente. Primeiro, eu gostaria que você explicasse pra gente o que são as bets. As bets são as empresas de apostas, né? São sites onde você entra para fazer a tua fezinha. Uma aposta num jogo online, uma aposta num jogo de futebol, numa partida de tênis, numa partida de vôlei. Basicamente é isso. A gente chama no Brasil de bet. Bom, aproveitando a fala do ministro Fernando Haddad, a gente vive um problema no Brasil, a tal da ludopatia, que é uma condição médica caracterizada pelo desejo incontrolável de continuar jogando, E aqui no Brasil aconteceu um fenômeno e foi muito, nós observamos, influencer, gente oferecendo o serviço das bets como se fosse a solução para um país endividado ou para as pessoas que estavam endividadas e desvirtuaram talvez o principal sentido das bets, que seria o entretenimento. Esse é um problema grave que os senhores enfrentaram nessa divulgação descontrolada desse tipo de conteúdo, estimulando as pessoas como se as bets fossem uma espécie de pote de ouro espalhado na internet? Absolutamente. A gente tem que entender que existe uma diferença entre uma casa de apostas séria, que segue regras, e uma casa de apostas oportunista, que de fato faz falsa promessa. Atividade aposta é entretenimento, é engajamento com o esporte, é esparcimento no tempo livre, não é uma forma de você ficar rico. Se você quer ficar rico, vai trabalhar. Aposta não é forma de gerar riqueza. Quem ganha dinheiro com a casa de aposta são as casas de aposta fazendo intermediação das apostas, tem uma remuneração que é justa. E aí eu queria fazer uma pergunta para o senhor que atua nessa área, o senhor tem noção de quantas empresas atuam no Brasil sem nenhum tipo de regulamentação? Olha, até que a gente tenha a regulamentação finalmente implementada a partir de janeiro, fica difícil a gente ter uma ideia do número de empresas. A gente sabe que são centenas. A partir de janeiro, a gente imagina que seja alguma coisa entre 1 e 113, que é o número de empresas que aplicaram uma licença. Não sei se todas vão conseguir uma licença a partir de 1º de janeiro. Bom, agora a gente tem essa movimentação do governo que promete uma espécie de pente fino. Primeira etapa agora em 1º de outubro, correto? Correto. É o início do trabalho de limpeza do segmento, A gente tem que separar o joio do trigo. Tem empresas que não têm a mínima pretensão de trabalhar frente a uma regra clara, e tem empresas que estão esperando para trabalhar de acordo com as regras claras. Essa separação começa a partir de 1º de outubro. E a expectativa do setor é que a regulamentação aconteça a partir de janeiro de 2025? A partir de janeiro de 25, as empresas que operarem no Brasil serão empresas autorizadas com base no Brasil, seguindo o regramento que foi todo ele disciplinado pelo Ministério da Fazenda até o dia 31 de julho desse ano, foi quando foi concluído o processo de regulamentação. Bom, vamos para a primeira parte, que é essa da regulamentação. Quando você regulamenta, um setor como esse, imagino eu que vai existir uma espécie de franquia ou valor inicial para o cadastramento dessa empresa e depois isso gera impostos. É dessa forma que vai acontecer? É exatamente dessa forma. A licença para operar no mercado brasileiro, o preço estipulado da licença por 5 anos são 30 milhões de reais. O sarrafo é bem alto. Não tem muito espaço para oportunista. Para justamente tirar essas empresas, e aí, são empresas, como o senhor falou, centenas de empresas, nós não sabemos a origem dessas empresas, e aí você pode ter máfia envolvida, contravenção, não o cara que é da aposta esportiva. Dentro desse site de apostas, você tem aquela que é a aposta do time de futebol, correto? Com o resultado do time. E tem as outras que é uma espécie de aquele jogo, tipo um jogo de cassino, é isso? Também. Você tem jogos online, Você tem crash games, você tem jogos variados, alguns deles inclusive encontrados em cassinos tradicionais.
Bom, no mundo nós temos alguma experiência onde isso foi regulamentado e que o Estado conseguiu tratar essas pessoas ou enxergar esse problema dessa dependência emocional, né, ou dessa ludopatia. O que nós temos de exemplo no mundo que nós podemos aplicar aqui no Brasil? William, essa é uma pergunta muito pertinente. O mundo, a referência da gente é a Europa, os Estados Unidos, regulamentou essa atividade já faz um tempo. Existe experiência e regulamentação ajustada a essa vivência durante esses anos de evolução do mercado, que podem ser perfeitamente replicadas aqui. Aliás, o que a gente tem hoje como válido e publicado pelo Ministério da Fazenda vai nesse sentido, de tratar de fato desse mercado da melhor forma possível, mitigando essas consequências indesejáveis para a indústria, né, com relação à ludopatia, vício, por aí vai. Bom, e aí, como eu falei aqui no início, nós tivemos um problema sério que foi na divulgação, né, desse sonho do pote de ouro, com a ajuda de muitos influencers, né, inclusive casos que viraram casos de polícia com grande repercussão nacional. E isso eu imagino que atrapalha muito quem está tentando fazer a coisa certa. Absolutamente, atrapalha muito. É importante que a gente tenha o monitoramento e controle e a conscientização dos próprios influencers, que muitas vezes, com uma indústria nova, não sabe onde estão se metendo. Não é toda casa de aposta que vai te fazer uma proposta consciente. Às vezes te fazem falsas promessas e você replica, e você tem uma responsabilidade, a tua audiência está ali, acredita em você. Você tem que tomar cuidado com o que você está falando. Sim, e aí, eu queria aproveitar e falar com o senhor sobre esse perfil do apostador. Pesquisas mostram que são pessoas endividadas que acreditaram neste sonho. Para regulamentação das bets, nós precisamos mudar a consciência desse tipo de atividade no Brasil, que tem que ser encarada como entretenimento e não como a grande oportunidade de virar o jogo na minha vida complicada financeira? Acho que a base é isso, essa conscientização, sem dúvida. Agora, essas pesquisas, a gente também tem que olhar para elas com o devido ceticismo, porque os dados que nós temos hoje não necessariamente são dados fidedignos com relação à atividade, né? Falta regulamentação para que a gente tenha dados oficiais e possa processá-los e cruzá-los com as informações de consumo da família brasileira para entender exatamente como é que isso está funcionando. E acho que isso, a partir de janeiro, vai ser mais fácil da gente diagnosticar e, consequentemente, tratar da melhor forma, além da conscientização que você bem colocou. Bom, nós temos nesse mundo das apostas o esporte, né? E aí muito se questiona sobre aquele atleta que de repente vai tentar se favorecer de né, durante um jogo, sei lá, de tomar um cartão amarelo, um vermelho, uma expulsão. Como que o senhor observa isso, né? Já que o senhor é do negócio, no mundo inteiro, como lidar com essa situação do atleta que acaba sendo seduzido por uma vantagem dentro de uma partida de futebol em função de uma aposta? William, isso é gravíssimo. Quando esse envolvimento acontece, as consequências são as consequências. Ele paga pelo que aconteceu. Em mercados já regulados, ele pode perder os direitos de participar do esporte dali para frente, ter seus direitos cassados, não ser mais um esportista. Com a regulamentação, o que a gente tem é basicamente um monitoramento eficaz de dinâmicas que possam fugir do padrão, e isso é fundamental. A gente tem a expectativa de que o Ministério do Esporte publique uma portaria específica para tratar de integridade, que deve endereçar essa questão, que vai passar por conscientização do esportista brasileiro, que está, de certa forma, relacionado com o resultado do evento, que tem que garantir a imprevisibilidade, né? Senão desaparece a graça do esporte, né? A polarização nesse país, o discurso ideológico, ele atrapalha o debate sobre a regulamentação? Olha, nesse caso eu te diria que a gente está num regime de exceção. A discussão sobre esse assunto não passou por polarização, a gente tem uma discussão técnica e acho que, por sorte, para
para a questão das apostas, a gente tem uma discussão técnica e não entramos nessa seara no Brasil. Nós conversamos com o diretor-presidente do Instituto Brasileiro do Jogo Responsável, IBJR. A associação representa 16 empresas do setor das bets. André Gelf, eu agradeço muito o nosso bate-papo. É importante a gente tratar desses assuntos para poder desmistificar, para esclarecer a população, né? E, como o senhor disse, separar o joio do trigo, né? Porque acho que essa é a maior dificuldade que nós temos no país, né? Separar as empresas que estão aqui somente para lucrar e não estão pensando, né, em nenhum tipo de consciência ou de tratamento para aqueles que acabam por algum momento se iludindo nesse volume, né? As empresas que usam de ferramentas para iludir as pessoas, e quando você tem a regulamentação, acredito eu que fica tudo muito mais fácil para a gente separar essas pessoas. Queria agradecer muito a sua participação aqui no Itatiaia Agora. Olha, William, foi um prazer, obrigado pela atenção dos ouvintes. Se você tem interesse em conhecer melhor esse mercado, www.ibjr.org, lá você encontra os membros e as principais políticas e as orientações com relação a como lidar com as apostas no seu cotidiano.